Olá, turma do 9º ano. Vamos iniciar a nossa revisão. A revisão que vai relembrar. Bom, a nossa primeira unidade, na sua parte gramatical, ela inicia com o past simple, ou simple past. Vamos ver o que diz essa parte, o conceito dele. Os verbos irregulares podem ser regulares, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui quais são esses verbos regulares. Eu tenho I played tennis yesterday. I played tennis yesterday. Então, os verbos irregulares são aqueles que quase não sofrem alteração na sua estrutura original. Então, eu tenho aqui play, que é o verbo jogar. Para ele ficar no simple past, foi adicionado o ed, tá? Então, esses fazem parte dos verbos regulares. Aqui, eu tenho os irregulares. Os irregulares, eles são aqueles que sofrem totalmente mudança. Olha só aqui, ó. O ate. O ate é o verbo eat, tá? É o verbo eat, comer. Então, olha como ele modificou totalmente. Esses são os verbos irregulares. Olha lá. Aqui nesse slide, ele diz como formar o simple past, tá? Com verbos regulares. Então, eu tenho, para formar o passado simples dos verbos regulares, acrescentamos ed ao final do verbo, como eu havia explicado anteriormente. Ó, boil, boiled, feel, filled, tá? Então, eu tenho aqui o verbo na forma original e o ed que foi acrescentado para ele ficar no simple past. Temos as exceções. Quais são elas? Se o verbo terminar em e, acrescenta-se apenas de, tá? Então, eu tenho live, lived, date, dated, tá? Então, esse live, morou, só foi acrescentado o de. Past simple, affirmative, negative or interrogative. Então, ele vai mostrar aqui as diversas formas que tem o simple past. Na forma afirmativa, vamos ver como ele se apresenta. He painted the wall. Ele pintou a parede. Painted. O verbo original, ele é paint. Para ficar no simple past, foi acrescentado o e o de, tá? Próxima, he woke up very early. Então, nós temos aqui, ó, irregular verb. A forma original do verbo é wake, com a letra A, tá? Então, aqui ele mudou a sua estrutura original, por isso ele é um verbo irregular. Na forma negativa, he didn't paint the wall. Ele não pintou a parede. O que aconteceu? Foi colocado aqui, ó, o didn't. O didn't foi acrescentado aqui para que ele ficasse na sua forma simple past. We didn't wake up very early. Então, nós não acordamos muito cedo. A mesma coisa, foi acrescentado o did, mas o verbo principal continuou com a mesma estrutura. Interrogativa. Na interrogativa temos a seguinte situação. O did, nós chamamos ele de verbo auxiliar. Então, ele aqui nessa frase, ele está indicando uma pergunta no passado, tá? Então, ó,
Ele pintou a parede? Ele pintou a parede? E isso vai acontecer no caso de pergunta. Nós vamos utilizar o did na frente, tá? Para indicar essa pergunta no passado. Próxima. Did we wake up very early? Nós acordamos muito cedo, tá? Então, novamente aqui o did, ok? O did, ele também não tem uma tradução quando ele está aqui na pergunta, tá? Agora, nós vamos iniciar aqui o past continuous. Para formar o passado contínuo, vamos utilizar o verbo to be no passado, tá? Então, ó, was, were, tá? Esse verbo aqui é o verbo to be no passado. E o verbo principal no gerúndio. Qual é o gerúndio? O gerúndio é aquele que quando colocamos o verbo, acrescentamos o ing no final dele, tá? Então, olha aqui embaixo a estrutura da frase no past continuous. Sujeito, que é o pronome pessoal, mais o was, que é o was ou o were, que é o verbo to be no passado, mais o verbo principal e acrescido do ing. Então, eu tenho um exemplo. He was, olha o verbo to be aqui, playing golf. Ele estava jogando golfe. They were studying. Past continuous, afirmative, negative or interrogative. Então, aqui nesse slide, eu tenho as diversas formas como se apresenta o past continuous, tá? Nos três tempos, nas três formas, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu tenho afirmativa, sujeito, mais o to be no passado, mais o verbo principal com o ing. Vamos ver o exemplo. He was painting the wall. Ele estava pintando a parede. We were waking up very early. Nós estávamos acordando muito cedo. Na forma negativa, a estrutura fica sujeito, mais verbo to be no passado, mais o not, tá? Então, vai sofrer uma modificação esse verbo to be, mais o verbo principal e o ing. Então, eu tenho he wasn't, olha como ficou o verbo to be aqui no passado. He wasn't painting the wall. Ele não estava pintando a parede. Próximo, we weren't waking up very early. Nós não estávamos acordando muito cedo. Interrogativa. O to be, mais o sujeito, mais o verbo e o ing. Então, was he painting the wall? Como acontece em outros tempos verbais, tá? E de modo geral, com o verbo to be, na interrogativa, o verbo to be, ele passa para frente do pronome pessoal aqui, ó, do he, tá? Então, was he painting the wall? O restante da frase fica normal. Painting the wall. Ele estava pintando a parede? A última. Were we wake up very early? Ó, verbo to be passa para frente. E aqui o pronome pessoal, ó. Were we waking up very early? Então, ele sempre vai passar para frente o verbo to be. Vamos ver aqui agora o past simple. Aqui eu tenho um conceito, tá? Para falar de uma ação acabada no passado, em um tempo determinado, como por exemplo, John Cabot sailed to American
in 1498. Então, olha aqui, ó, foi acrescentado apenas o ED. Isso ocorre no Simple Past, porque eu estou falando de uma ação que já terminou, ficou no passado. Expressões do passado simples. Então, assim, aqui, essas expressões, elas ajudam a enfatizar quando ocorreu e que realmente a ação ficou no passado. Por exemplo, frequência, often, sometimes, às vezes, always. Um ponto determinado em um tempo. Last week, when I was child, ó, quando eu era criança. Yesterday, ontem, essa aqui é a mais usada, né? Que indica realmente que algo ocorreu no passado e acabou. 6 weeks ago, 6 semanas atrás, tá? Então, são essas expressões, elas vão indicar que algo, que uma ação, ela ficou no passado, ela acabou e não teve nenhuma continuidade. Um ponto não determinado no tempo. The other day, ages ago, alguns anos atrás, a long time ago, há muito tempo atrás. Exemplos. Yesterday I arrived in Geneva. Ontem eu cheguei em Geneva. She always played the piano when she was a child. Então, ela sempre tocou o piano quando ela era criança. Past continuous. Expressa uma ação incompleta no passado. Então, estou falando de algo no passado, mas que não terminou. Está incompleta. I was going to spend the day at the beach, but I've decided to go on an excursion instead. Eu estava indo passar o dia na praia, mas eu decidi ir em uma excursão de repente, tá? Eu estava indo, ó. Esse estava indo dá essa impressão de algo incompleto, tá? Para descrever uma ação interrompida por outra, utilizamos o quê? Tem uma palavrinha que ela acaba dividindo a frase em dois. Vamos entender. I was having a beautiful dream when. Esse when significa quando, tá? Esse quando, ele interrompe a ideia da frase anterior. Então, ó, eu estava tendo um lindo sonho quando o alarme do relógio tocou, tá? Então, tenho aqui duas ideias, duas situações. Eu estava tendo um bonito sonho quando o alarme do relógio tocou. Continuando. Para descrever o contexto no qual acontece a ação, eu tenho como exemplo: It was getting dark. The prince was walking silently around the hall. Olha só. Estava ficando escuro quando o príncipe estava andando silenciosamente ao redor do hall, né, do salão.
Bom, espero que vocês tenham gostado e que tenha tirado muitas dúvidas.